E aí galera, beleza? O vídeo de hoje é um vídeo que eu prometi faz tempo, que é a análise do Assassin's Creed Odyssey. Eu vou começar uma série de análises de Assassin's Creed aqui no canal. Vou começar do Odyssey e vou até o 1. E antes de começar a análise, eu queria avisar que eu não vou dar informações óbvias. E isto vale para todas as análises que eu vou fazer futuramente. Informações como, este é um jogo de mundo aberto onde tem parkour que foi lançado pela Ubisoft. Eu não vou dizer, porque todo mundo já sabe isto, não é? Então, sem mais enrolação, bora para análise. O jogo começa como tudo Assassins, com o nome e logo do jogo, que dessa vez não lembra tanto assim o logo dos assassinos. Tu aperta um botão e espera um loading para carregar as opções do jogo. Sobre estes loadings eu vou falar mais pra frente. Ao começar um novo jogo, nos vemos no meio da Batalha de Termópilas, que, segundo a Wikipédia, a Batalha de Termópilas foi uma união de polis gregas, polis são as cidades, lideradas pelo rei Leônidas de Esparta, para defender a Grécia de uma invasão persa liderada pelo rei Xerxes. Eu meio que dei uma sintetizada aqui nas coisas que estavam escritas na Wikipédia, e polis, seriam cidades gregas, se eu não me engano era Atenas e Esparta. No jogo, controlamos este tal de Leônidas aí, e somos apresentados as mecânicas de combate do jogo, que agora não seguem mais a linha de Dark Souls, como no AC Origins. Podemos fazer um contra-ataque não letal, atacar com golpes fortes, mais lentos, ou golpes fracos, mais rápidos, e utilizar diversos poderes. Sim, poderes. Esta é uma novidade no sistema de combate do jogo, mas eu vou falar sobre ela mais pra frente. Após terminar esse trecho do Leônidas, somos apresentados a Layla, que seria tipo Desmond neste jogo. E é ela que entra no Animus para reviver a história dos ancestrais. Sobre Animus, Desmond, Abstergo, isso e essas coisas eu vou explicar nas próximas análises, tá? Layla encontra a lança de Leônidas e nela 2 filamentos de DNA para serem usados no Animus. Estes filamentos são dos personagens que podemos escolher para seguir a história, Cassandra ou Alexios. Aqui já encontramos uma das coisas que eu não gostei neste jogo. Não importa que personagem tu escolha, a história deles vai ser a mesma. Se tu escolher o Alexios, ele vai ser o mercenário de Cefalônia. Se tu escolher a Cassandra, ela vai ser a mercenária. O que eu achei meio sem graça. Eles colocaram isso para ser como se fosse um escolha o sexo de seu personagem, o que ficou meio besta. Seria mais interessante e aumentaria o fator replay se cada personagem tivesse sua própria história, ou se os personagens não tivessem nome, tipo no Mass Effect, que não importa o nome ou o sexo do personagem, ele sempre vai ser chamado de Shepard. Vez ou outra o protagonista é chamado de Misthios no Assassins, então por que não botaram todo mundo chamando eles de Misthios? E só adequando as falas aos gêneros. Eu joguei o jogo todo com a Cassandra, então eu vou me referir ao protagonista como ela, ok? Após selecionar o personagem, devemos escolher o modo de jogo, guiado ou exploração. No modo guiado, o jogo te diz para onde tu tem que ir, e foi assim que eu joguei o jogo todo. E no modo exploração, tu apenas recebe dica de aonde tu deve ir e tem que ir nesse lugar sozinho. Ao assumir o jogo com a Cassandra, tu recebe mais um tutorial de combate, o que eu achei meio desnecessário, visto que tu já recebeu o tutorial de combate lá com o Leônidas. E após isso, vemos uma novidade na franquia, um sistema de diálogos. Esse sistema de diálogos não agradou muito os fãs, mas eu adorei. Eu sempre quis um Assassin's com sistema de diálogo e escolhas, e o Odyssey tem isso. Os diálogos amarelos são escolhas, os diálogos brancos são dicas ou curiosidades sobre aquele personagem, missão ou local. Também tem escolhas como mentir, flertar, lutar ou matar, sendo esta última, de matar, extremamente rara e a que mais influencia na história. Aqui percebemos que o jogo agora é um RPG, diferente dos outros jogos, com exceção do Origins, que apenas possuem elementos de RPG. Possuímos várias armaduras para coletar em 3 tipos diferentes. Assassino, que auxilia nas abordagens furtivas, arqueiro, que causa mais danos com arco, e guerreiro, que auxilia nos combates corpo a corpo. O jogo também possui uma barra de adrenalina, que é consumida ao utilizar os poderes. Para conseguir os poderes, devemos upar uma árvore de habilidades com pontos conseguidos ao passar de level. Sim, level. Lembra que eu falei que o jogo é um RPG?
Vou te falar que eu não sou muito fã desse sistema de level não, mas deixa pra falar sobre isso mais tarde. Essa árvore de habilidades é dividida nos mesmos tópicos das armaduras, assassino, guerreiro e arqueiro. Uma coisa que eu esqueci de falar sobre a armadura é que se tu tiver uma armadura de guerreiro, tu não vai conseguir realizar assassinatos e o teu arco não vai ser tão forte. Se tu tiver com uma armadura de assassino, tu vai ser capaz de assassinar, mas o arco e o combate corpo a corpo não serão tão eficazes. E com o arqueiro, o assassino e o combate não são tão bons, né? E o arco fica poderoso. Lembrando que este jogo se passa antes de todos os outros, cronologicamente, por isso a Cassandra não porta uma lâmina oculta. Esta arma ela foi substituída pela lança de Leônidas, que pode ser upada em um local específico do mapa, e apenas neste local. Para upar ela, a gente precisa coletar fragmentos que estão com os cultistas. O que são cultistas? Em determinado ponto da história, a Cassandra descobre que existe um grupo de pessoas tentando controlar a Grécia e caçando a família dela. Então, para tentar salvar sua família e a Grécia, ela passa a caçar esses cultistas. Alguns estão espalhados pelo mapa, outros tu lida com ele durante a história. Eu digo lida porque nem sempre é preciso matá-los. Alguns desses cultistas, para encontrá-los, é preciso reunir pistas. Pistas essas que podem ser encontradas pelo mapa, com outros cultistas ou com mercenários. Os mercenários seriam tipo o sistema de procurado. Neste jogo, diferente da maioria dos jogos da franquia, é possível matar inocentes tranquilamente. Só que, ao fazer isso, uma recompensa é colocada sobre a tua cabeça e mercenários passam a te caçar. Matando esses mercenários, tu sobe num ranking que te concede algumas recompensas. A visão de águia do jogo, assim como no Origins, é através de uma águia mesmo, que vai voando e marcando inimigos e objetivos. Só que, para quem gostava de como era antes, também é possível desbloquear uma visão de águia no estilo clássico. O nome da habilidade é Revelação, para quem quiser saber. O jogo possui, diferente do Origins, um único tipo de montaria, que é o cavalo. Assim como no Origins, é possível botar o cavalo para viajar automaticamente para um lugar enquanto tu fica voando com o Icarus, que é o nome da águia, tá? Icarus é o nome da águia, marcando os inimigos e objetivos. Confesso que eu achei essa mecânica de andar automaticamente meio inútil, tanto no Origins quanto aqui, porque é bem mais fácil tu guiar o cavalo até o objetivo, se esconder e ir marcando os inimigos. Às vezes, o cavalo vai até lugares cheios de guardas, por causa desta mecânica, então eu não usei muito ela não. Ainda a respeito dos cavalos, eu não percebi nenhuma diferença entre eles, nem em resistência a danos, nem em velocidade, com exceção dos cavalos alados, que não sofrem danos de queda. E falando em danos de queda, a Cassandra também para de receber esse tipo de dano ao alcançar um certo nível, assim como outras habilidades daquela árvore de skill que eu falei agora há pouco. O jogo também trouxe de volta o gameplay com navios, mas com algumas diferenças. Como estamos em uma época muito antiga, o navio não dispara balas de canhão, mas sim lanças e flechas lançadas pelos tripulantes. O modo de upar o navio também mudou, e não foi para melhor, viu? Agora, além de coletar os materiais saqueando outros navios, como era antigamente, também devemos coletar tabuletas, que estão em lugares chamados ruínas. O problema é que o Icarus não indica onde essas tabuletas estão. O máximo que tem de indicação é um círculo que vai diminuindo conforme o Icarus vai se aproximando da tabuleta. E esta mudança me incomoda porque mesmo se tu tiver todos os materiais e o dinheiro necessário para upar o teu navio, tu não vai conseguir, porque tu precisa da maldita da tabuleta. E eu não sei porque que eles mudaram isso, porque não é como se o sistema antigo, né, lá do Black Flag e do Rogue fosse ruim. Eles tentaram inovar em um lugar que a gente não precisava de inovação nenhuma. O jogo também tem uma arena de luta onde tu luta. E ao vencer essas lutas, tu ganha uma quantia razoável de dinheiro e tem até um cultista que está escondido nesta arena. O jogo também possui uma espécie de loot box. Digo espécie de loot box porque, apesar de ter um loot box normal, ele também tem um loot box que funciona como se fosse recompensas de missões diárias. Eu acho isto bom e ruim.
Acho bom porque tu consegue desbloquear todas as armaduras pagas de graça, e ruim porque demora muito e tu só consegue pegar um pedaço de armadura por vez. Estas recompensas mudam semanalmente e para comprá-las é preciso de uma moeda chamada Oricalco, que tu consegue fazendo as missões diárias do quadro de mensário. O jogo também possui uma vida marinha e locais submersos para explorar. E não só vida marinha, a fauna do jogo é muito rica, possui javalis, ursos, leões, linces e lobos. Sem falar, né, do Ícaros, né, a águia, e alguns urubus que ficam voando quando tu mata os inimigos. O jogo se passa na Grécia Antiga, ou seja, podemos enfrentar Ciclopes, Medusa, Minotauro e outras criaturas da mitologia grega. Recentemente foi liberado o Story Creators Mode, que é um modo onde os jogadores podem criar suas próprias missões e compartilhá-las para que todo mundo possa jogar. É um modo bem interessante, eu joguei algumas missões feitas pelos fãs, até que a maioria delas é bem feita. Eu até tentei criar uma missão, mas eu não entendi como o modo criador funciona e desisti. Mas para quem quiser arriscar, tentar criar uma missão, eu vou deixar o link do Story Creators Mode aí na descrição. O game possui vários finais, sendo entre eles um ruim, um bom, um muito ruim e um mediamente ruim, se é que a palavra mediamente exista, né? Algumas missões do jogo são temporárias, só podem ser feitas em um determinado capítulo, e algumas dependem das tuas escolhas. O jogo tem uma dublagem quase perfeita, tanto as vozes dos personagens secundários quanto dos principais ficou muito bem encaixada. A Cassandra é dublada pela Letícia Quinto, que é dubladora da Saori do Cavaleiros do Zodíaco, Mai de Dragon Ball e entre outros personagens. Uma coisa que toda vez que eu tava jogando e ela falava alguma coisa, eu imaginava você gritando Saori o tempo todo. Isso aconteceu com mais alguém? Escreve aí nos comentários. O Alexios é dublado pelo Rafael Rossato, que dublou Kristoff de Frozen, Peter Quill de Guardiões da Galáxia, entre outros personagens. Esse Rafael Rossato aqui eu não conheço muito bem os trabalhos dele. Essas coisas que eu botei aqui, eu pesquisei para saber outros trabalhos dele. O único trabalho dele que eu vi foi o do Alexios mesmo. E ficou muito bem dublado. E um pequeno spoiler agora, para quem não quer tomar spoiler, pula para essa parte do vídeo, que eu vou falar alguma coisa aqui que pode spoiler o jogo. Então pula para essa parte aí, beleza, pulou, ótimo, quem ficou. Em determinado ponto do jogo, a Cassandra descobre que o Alexios está com os cultistas e que ele agora se chama Demos. Caso tu esteja com o Alexios, a Cassandra que vai ser a Demos. Eu ia fazer um vídeo dizendo minha opinião sobre quem é o melhor Demos, mas eu vou aproveitar a análise e dizer aqui pra mim quem que é o melhor Demos, e já digo que pra mim é o Alexios. Eu joguei o jogo inicialmente com a Cassandra, com o Alexios sendo Demos, e depois eu joguei com o Alexios para ver como seria a Demos da Cassandra. Eu achei o Alexios um Demos melhor, por causa da dublagem. Na dublagem brasileira, o Alexios soa mais imponente, mais ameaçador, mais vilão mesmo. Até quando tu joga com ele sendo protagonista, quando ele fica com raiva, ele soa mais ameaçador, ele parece realmente que sim, que vai surtar e vai matar todo mundo no lugar. Com a Cassandra sendo a Demos, a voz dela ficou parecendo meio voz de bruxa de filme da Disney, né? Eu não curti muito não, apesar de que não ficou ruim. Eu é que não gostei. Já deixo isso bem claro, não ficou ruim, fui eu que não gostei da voz da Cassandra Demos, né? Já a dublagem original, a Cassandra é uma Demos mais ameaçadora que o Alexios. O Alexios parece que tá calmo demais o tempo todo na dublagem original. O gráfico do jogo é lindíssimo, principalmente a água. Este é o primeiro jogo que eu vejo em que as ondas do mar quebram antes de chegar na praia. Outros detalhezinhos, como a Cassandra secando os braços ao sair da água, o rastro de sangue que fica na água caso tu esteja sujo de sangue, e os urubus que chegam nos inimigos, quando tu mata eles, fica muito tempo, eles começam a apodrecer, chega o urubu. É algo impressionante. Os efeitos de iluminação do jogo também são lindos, mas eu acho que neste aspecto o Origins era melhor,
principalmente quando se trata da iluminação de fogo, mas eu acredito que tem um motivo. O mapa do Assassin's Creed Origins possui uma grande quantidade de florestas, né? É uma flora enorme, sem falar da vida marinha também, que é enorme. O mapa assim, tem muito detalhezinho, muita coisa. Diferente do Origins, em que o mapa era praticamente um deserto, ou seja, não precisava gastar tanta memória colocando vegetação, e os desenvolvedores podiam usar essa memória para colocar outros detalhezinhos, como uma iluminação mais bem feita e um detalhezinho que eu vou falar na análise do Origins, né? Quase eu ia esquecendo. Também existem umas batalhas por território entre Esparta e Atenas. E tu pode lutar em qualquer um dos lados para ganhar dinheiro, XP, armaduras e armas. Assassin's Creed Odyssey é um ótimo jogo. Eu daria para ele, sem as DLCs, uma nota 8 de 10. Com a DLC do Legado da Primeira Lâmina, sobe para 9 de 10. Mas com a DLC do Destino de Atlântida, desce para 8,5 de 10. Por quê? Bom, vou falar agora sobre algumas coisas que eu não gostei do jogo, mas quase todas as minhas críticas serão referentes a gostos pessoais e é possível que essas coisas nem incomodem vocês. A primeira coisa que eu não gostei é ter trancado as missões principais em levels. Eu sei que isso é básico de qualquer RPG, mas isto é Assassin's Creed, e quem gosta de Assassin's normalmente gosta de jogos de aventura, que não possuem esse tipo de mecânica. É muito irritante ter que parar as missões principais para fazer as secundárias, para upar e depois voltar a fazer as principais. Isso interrompe completamente o fluxo de gameplay e a linha de raciocínio da história principal. Eu acho que ficaria melhor se as principais pudessem ser feitas com qualquer level e as secundárias fossem como elas já são, presas nos níveis. Outra coisa que eu não gostei foi o sistema de mercenários. Por quê? Ele te pune por qualquer coisa. Matou inocente, a barrinha de procurado cresce. Matou um guarda ateniense, um espartano que está tentando te matar, a barrinha de procurado cresce. Matou um alvo de missão, a barrinha de procurado cresce. Matou alguém na vida real, a barrinha de procurado cresce. Felizmente é possível pagar uma recompensa para tirar os mercenários da tua cola, mas é muito irritante quando tu tá fazendo uma missão, quase concluindo ela e morre por uma dessas borras de mercenário, que boa parte do jogo vão ser bem mais forte que tu. Poderia ser que nem no Assassin's Creed Rogue, cara, onde tu só recebe os mercenários, só vão atrás de ti quando tu mata um inocente. E falando em inocente, neste jogo eles não existem, com exceção das crianças. Quando tu tá lutando, vem sempre uns pé rapado achar que pode lutar contigo. E já sabe o que acontece se tu matar eles, né? Exatamente, a porra da barrinha de mercenário cresce. E lembra que eu falei que o jogo possui um sistema de diálogos e escolhas? Outra coisa que, apesar de eu ter adorado esse sistema, ele não ficou bem feito. As tuas escolhas não definem o destino de todos os personagens. Personagens que deveriam morrer, morrem sem tu poder fazer nada. O que eu achei meio chato, meio que tira parte daquela sensação de controle sobre a história, apesar de que existem sim escolhas que definem destinos de personagens e, é claro, os finais do jogo. Porém, acho que seria melhor se tu definisse tudo, se tu decidisse o destino de todo mundo, ia ser bem mais interessante e as escolhas iam fazer mais sentido. Devo mencionar que este jogo não lembra nada Assassin's Creed. Se não fosse pelo fato de existir um ânimo, isso e alguns aspectos de gameplay clássicos da série, como os torres de sincronização, por exemplo, este jogo poderia ser qualquer RPG AAA genérico que tem por aí. Eu só fui lembrar que eu estava jogando Assassin's Creed durante a minha gameplay, quando em uma parte do jogo em que a Layla vai mergulhar para procurar a entrada de Atlântida, uma personagem que eu não lembro se é a Victoria, eu acho que é a Victoria que fala, diz: melhor ter cuidado com os tubarões. E aí a Layla responde: melhor tubarões que templários. Quando eu deu essa cena que eu me liguei, putz, tô jogando Assassin's Creed, cara, né? Porque eu nem lembrava. Os loadings do jogo beiram o absurdo, tem vezes que demora 1 minuto e meio. Sem falar dos bugs, né? Que se vocês achavam que o Assassin's Creed Unity era bugado, é porque vocês não jogaram o Odyssey. Tem inteligência artificial que desliga, chão que tá sem colisão, inúmeros bugs de dublagem. Sim,
dublagem. Este é o único jogo que eu já joguei que possui vozes trocadas o tempo todo. E também é o mais mal otimizado de toda a franquia. Eu joguei o jogo num PlayStation 4 comum, né? Aquele lá, o primeirão, aquele que lançou em 2014, acho que foi. Primeiro PlayStation 4, o Fat. E ele rodou muito mal. Eu vou deixar rodando aí pra vocês um vídeo que eu fiz com bugs que aconteceram comigo. Alguns desses bugs já foram corrigidos, mas ainda assim muitos permanecem. Então, deixa rolar. Quem disse? Nunca cheguei a navegar de verdade, mas não deve ser difícil. Se um espartano consegue, é certeza que... Covarde de merda! Ele não vai fugir! Eu achei sua lança. Quer ela de volta? Os inimigos de Iona têm tropas no atol de Citra. Eles vão usá-lo como área de preparo para poder atacar Citera. Mas você usava quebrada. Era poderosa. Eu a usei para derrotar inimigos até que Heródoto não pôde descrever. Mas tudo precisa ter um fim. Eu deixei ela para ele quando seu poder já acabar. Como uma lembrança de mim. Vamos, vamos. Laxorei. Vamos. Vamos. Legal, né? A respeito das DLCs, a primeira delas eu achei sensacional. Te dá uma história interessante, um personagem que é um legítimo assassino, apesar de não ser jogável, novas habilidades e supostamente liga Cassandra e o Alexios à Aya, dando a entender que eles têm algum parentesco. Sem falar que, como o próprio nome desta missão diz, ela te revela quem foi o portador da primeira lâmina oculta. E uma coisa que eu achei interessante é que por anos os assassinos usam essa lâmina oculta errado. O Artabanos, né, ele não usa a lâmina oculta no braço embaixo da mão, ele usa em cima, como se fosse tipo as garras do Wolverine, tá ligado? Eu achei isso interessante. E aí assim, ele não precisa cortar o dedo pra usar a lâmina oculta, eu achei isso interessante. A única coisa que eu não gostei tanto dessa quanto das duas quanto da outra DLC, mas dessa aqui eu só não gostei disso, a outra eu tenho coisinhas bem mais irritantes pra falar, é que elas são vendidas em capítulos. Eu comprei a versão do jogo, né, aquela versão que vem com Assassin's Creed 3, Liberation e o Season Pass. Então, apesar de ter sido chato ter que esperar um mês para ser lançado os capítulos, eu
não foi tão chato, né, quanto seria se eu tivesse que pagar por cada um deles, né? Eu assisto animes, então eu tô acostumado a ficar esperando 1000 anos para lançar alguma coisa. Hoje em dia já é possível comprar as DLCs do jogo completinhas sem precisar se preocupar com o capítulo. Mas eu recomendo que tu não compre elas assim não. Compra o Season Pass, que vale mais a pena, tá? Agora, a segunda DLC, esta sim, tem muita coisinha chata pra falar. Para começar, o mapa do primeiro capítulo é horrível de se navegar. Tudo é grande demais e as asas de Hermes, que supostamente deveriam te ajudar a se deslocar pelo mapa, são inúteis, porque elas, além de tu ter que esperar um loading enorme para usar elas, a cada vez que tu usa elas, tu tá limitado aonde elas estão no mapa. E nem sempre elas estão num lugar que tu precisa ir, né? O que é bem irritante. Tu meio que fica obrigado a escalar aquelas montanhas enormes. A história desta DLC do Destino de Atlântida também é meio sem graça, salvo um trecho ou outro que eu achei meio interessante. E algumas vozes, principalmente a dos deuses, não combinou muito. E eles também mudaram a voz da Juno. E vou te falar que apesar da voz original não ser tão boa assim, eu não gostei da segunda voz não, eu preferi a voz original da Juno. Mas a pior coisa que tem nesta DLC, e não é só no primeiro capítulo, é em todos, é o fato de que tu tem que fazer todas as missões secundárias para liberar as principais. No primeiro capítulo, tu tem que encher uma barrinha inútil para diminuir o controle da Perséfone. É só isso que ela faz. Tu não ganha recompensa nenhuma fazendo isso. Tudo que tu faz isso só para desbloquear a missão principal. No segundo capítulo, tu tem que encontrar uma armadura para passar pelo véu de Nyx. E no terceiro capítulo, tu tem que alcançar níveis de conhecimento que, mano, assim, ó, nada disso te recompensa. Com exceção do segundo capítulo, que tu pelo menos ganha uma armadura, nos outros, alcançar nível de conhecimento, tu não ganha nada, nenhum poder fica mais forte, tu não ganha nada, né? No modo história, pelo menos, tu ficava preso no negócio de ganhar XP, mas tu era recompensado com pontos de habilidades que deixava teu personagem mais forte. Aqui, nada, é praticamente correr atrás de nada, né? De porcentagem, nada. Isso foi uma maneira que eles encontraram, uma maneira artificial para aumentar o tempo de gameplay dessas DLCs, que sem esse tipo de coisa, a DLC teria no máximo uns 30 minutos, mais ou menos. E com elas, a DLC dura mais ou menos 1h30, 3 horas, mais ou menos, dependendo da quantidade de paciência que tu tiver para jogar essa DLC. A DLC do Destino de Atlântida, mano, ela só vale a pena mesmo pelos poderes, que todos os poderes que tu ganha são bem apelões, principalmente o que conserta a lança de Leônidas, esse é muito apelão. Então, se tu for jogar essa DLC, tenha em mente de que tu vai se frustrar com o tédio que ela é boa parte da DLC. Então, fica a minha dica aqui. E, enfim, é isso. Assassin's Creed Odyssey é um ótimo jogo, com gráficos lindos, boa dublagem e é extremamente divertido. Resolveu usar em suas mecânicas e acertou em quase tudo. Possui uma DLC legal e uma não tão legal. É um jogo da franquia que vale a pena jogar, mas agora é melhor nos prepararmos para vermos ao longe no deserto a origem de uma certa irmandade. Nos vemos. Gostou do vídeo? Então se inscreva no canal, clique no sininho das notificações, deixe seu like e assista outros vídeos que estão passando aí. Espero que tenha se divertido com o vídeo e tchau!